E aí, torcedor, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito. Mete o dedo nesse like, já peço que você meta o dedo nesse like para fortalecer ainda mais este canal. Agradecer pela audiência dos vídeos que a gente está publicando aqui, muito obrigado. Mas a gente quer continuar nessa pegada, neste nível, alcançando outras pessoas. Então eu peço que você compartilhe o link também. Você pega esse link, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram. Eu sei que você tem um monte de grupos de WhatsApp. Vamos falar a verdade. Então chega lá e compartilha esse link, porque você vai dar uma moral pra gente. Se você que gosta de informação a toda hora, não pode deixar também de seguir o nosso Instagram, que é o @canal MSTV. @canal MSTV. Esse é o endereço do nosso Instagram, porque você lá também fica bem informado. Lá a gente publica para você jogador que está chegando, jogador que está saindo, possíveis contratações. Então fique à vontade para seguir e para comentar também lá no Instagram, viu? E aqui no canal, se inscreva no canal, que é o Moisés Silva TV. Moisés Silva TV é o nome do nosso canal. Esse vídeo iremos destacar o jogo de logo mais. Pela 8ª rodada da Série B, o Náutico recebe a equipe do CSA. Jogo que vale muito para o Náutico, como também vale muito para o time de Alagoas, para o time de Maceió. Detalhe, é aquele jogo de troca de posição na tabela. Se o Náutico perder essa partida para a equipe do CSA, o CSA sobe a posição e coloca o Náutico na zona de rebaixamento. Então o Náutico não quer isso. O Náutico também vai ter desfalques nas laterais, tem interrogações nessa questão de meio de campo, se vai ser jogado com 3 volantes. A certeza que eu tenho é, o Jean Carlos está confirmado. O Jean Carlos foi absolvido naquela questão do Campeonato Pernambucano com a Débora Cecília, pegou jogos de punição, porém só vai cumprir no Campeonato Pernambucano do ano que vem. Então ele está confirmado para essa partida diante do CSA. Jean Carlos, que é peça fundamental, né, nesse time do Náutico hoje. Então o Náutico tem problemas para escalar o time com as laterais, porque Júnior Tavares e também o Hereda estão lesionados, então eles não vão poder jogar. Né? O meio de campo, aí fica aquela interrogação, se ele vai jogar com Djavan, Haldney Ralph e Haldney, ou se ele vai colocar Ralph, Haldney e Jean Carlos e mudar o trio de ataque. As laterais ele terá que mudar sim, então ele pode colocar ali outros laterais que a gente pode trazer, o Brian e também o próprio Ailton, né? Ailton que jogou na partida passada contra a equipe do Cruzeiro. Então são várias interrogações, mas eu trago os detalhes para você na sequência, após o corte da vinheta. Vamos lá? O Náutico segue sem vencer depois do bicampeonato. Foram 3 partidas. Um empate frente à equipe do Guarani em casa, 2 derrotas seguidas. Uma fora para a equipe do Vila Nova e outra em casa para a equipe do Cruzeiro por 1-0. Isso está dando ao Náutico a 15ª colocação na tabela de classificação com 7 pontos. Olha, torcedor, jogo é importantíssimo essa partida. Essa partida é importantíssima, porque é um jogo de troca de tabela, meu amigo. Se a equipe do Náutico não vencer o CSA, o Náutico pode dormir nesta noite de quinta-feira na zona de rebaixamento. Vou trazer a classificação agora dos 2 times. A equipe do CSA tem 7 pontos, está na 19ª colocação. Porém, o Náutico também tem 7 pontos e está na 15ª colocação. Então, veja como o jogo de logo mais é importante para as pretensões alvirrubras. Precisa vencer, principalmente voltar a vencer. Tem que voltar a vencer, porque senão pode dormir na zona de rebaixamento e o Náutico não quer isso. O torcedor do Náutico está cobrando do Roberto Fernandes pelo menos um time, né? Apesar que agora ele vai ter esses desfalques, porque os times, ou melhor, os jogadores do Náutico lesionados, os 2 laterais, vai ter problema também para escalar o meio de campo. Apesar que assim não é nem problema, né? Porque o Ralf está voltando, acho que o problema, o Jean Carlos, eu acho que o problema vem mais na questão do ataque mesmo, né? O Jean Carlos teve aquela questão do julgamento que aconteceu no meio de semana e a expectativa era muito grande, porque ele poderia pegar 3 meses de gancho, poderia pegar 90 dias, mas o STJD entendeu, aqui de Pernambuco entendeu que não foi assim
Então, puniu ele apenas pela cotovelada que ele deu no rosto do jogador do Retrô. Aí ali tomou 10 jogos de punição, então vai ficar... Ele só vai cumprir quando estiver jogando o Campeonato Pernambucano do ano que vem. Ninguém nem sabe se o Jean Carlos estará no time do Náutico. Mas, pelo menos, se ele estiver, ele terá que cumprir. Então, ele só jogaria o Campeonato Pernambucano se o Náutico chegasse às finais da competição. Mas isso a gente só vê no ano que vem. Olha só, torcedor. O jogo de logo mais é um jogo danado. É um jogo danado. O Náutico, que parece que pegou a zica depois que foi campeão pernambucano e não vence mais ninguém, vai pegar outro time que depois que venceu o Sport também não venceu mais ninguém. Está 4 partidas sem vencer. E detalhe, o último jogo foi contra a equipe do Operário, que o CSA fez jogando no Repelé. Estava com um jogador a mais durante um bom tempo, né? E não conseguiu vencer. Terminou 0-0. A torcida está fazendo uma grande pressão na equipe de Maceió. E terá aí pela frente o Náutico também precisando vencer. Então será um jogo, a gente pode dizer, não dos desesperados, mas podemos dizer dos desesperados por resultados. Né? Porque assim, o Náutico não está na zona de rebaixamento. Já o CSA tem 7 pontos, mas está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação. Então é um jogo que vale muito para as pretensões alvirrubras e para outra equipe também. A gente não pode deixar de falar também que a outra equipe precisa vencer, que é o time, o azulão, que precisa vencer. Olha só, viu? O Náutico não terá para essa partida, e continua sem eles, né? Os laterais Hereda e Júnior Tavares. Lembrando que o Hereda, ele passou por uma cirurgia no minúsculo do joelho, e o Júnior Tavares ficará fora por 3 semanas com a lesão no tornozelo. Então, 3 semanas no lateral esquerdo, e Hereda vai ficar um bom tempo também, porque está passando por uma cirurgia. Então, o Náutico passará a não contar com esses atletas por alguns dias, por alguns jogos. O Náutico também tem problemas no lado direito, porque Vitor Ferraz, o recém-contratado, e os atacantes Leandro Carvalho e Léo Passos, recuperados de uma virose, os 3 voltaram a treinar, mas ainda não estão 100% fisicamente. Então, existem 3 jogadores que estão voltando de lesão, voltando a se recuperando, mas não estão ainda 100%. Mas com certeza estarão no banco de reserva. Estarão no banco de reservas do Náutico. Porque o Náutico precisa, mesmo ele estando sem estar 100%, precisa contar com esses atletas. E tem a questão também, que é bom que a gente destaque, além dessa questão, o ataque do Náutico não tá funcionando. Diante do Cruzeiro, Roberto Fernandes, como eu tinha falado no início desse vídeo, optou por 3 volantes, Djavan, Ralf e Haldney, e não surgiu efeito. Contra a equipe do CSA, é provável que o técnico abra a mão de um deles para deixar um time mais ofensivo. Ou seja, se ele fizer isso, ele vai tirar o Djavan, vai colocar, na minha opinião, Ralf, Haldney e Jean Carlos, e ele vai ter que mudar alguns jogadores no ataque. Eu vou trazer daqui a pouquinho a provável escalação, então ele pode fazer isso. Se ele quer um time mais ofensivo, ele pode fazer tendo essa ofensividade. Porque ele já jogou assim. Ele já jogou nessa formação contra a equipe do Operário e venceu por 2-0. Ele jogou com Ralf, Haldney e Jean Carlos. E no ataque era deixa eu lembrar aqui, porque já faz alguns jogos que essa partida aconteceu. E no ataque parece que tinha o Luiz Felipe, era Leandro Carvalho, Léo Passos e tinha outro agora, que esquece, peço até perdão, gente, porque é muita informação. Tinha outro atleta também, que agora eu não lembro, no ataque. Depois ele fez uma mudança e colocou o Luiz Felipe, que ele faz o gol dele no segundo tempo. Mas assim, ele pode fazer isso, ele já testou essa formação. Inclusive a formação que mais deu certo. A diferença é que nessa ocasião ele não terá os 2 laterais com lesionados, que é o Hereda e o Júnior Tavares. Mas ele vai colocar o Brian e também o próprio Ailton. Inclusive o Brian, o ano passado, a gente falava que era o melhor jogador do Náutico, dessa lateral, né? Que quando o lateral direito não podia jogar, ele jogava na lateral esquerda. Enfim, era um cara multiuso nesse time do Náutico. E por que agora a gente vai falar que ele não é? Né? Então, acredito que assim, ele é um reserva, mas é um reserva que já foi titular. Ele é um reserva nessa lateral, reserva do Hereda, mas ele já foi titular. Inclusive, a dupla de laterais eram os 2. O Brian e o Hereda. No caso, era o Hereda na lateral direita e o Brian na lateral esquerda. É isso. Deixa eu trazer aqui a provável escalação do Náutico, né? A gente falou aqui tanto. São várias dúvidas, viu, gente? Para essa questão. Mas aqui aparece Brian Ailton, fazendo as laterais, Camutanga e Bruno Bispo.
Ralf, Djavan ou Pedro Vitor. Tem uma interrogação aí. E Haldney, eu colocaria, eu colocaria o time do jeito que ele jogou contra o Operário. Ralf, Haldney e o Jean Carlos. O Jean Carlos jogando como esse segundo volante. Ele poderia fazer isso, porque ele ganha com o Haldney no meio de campo. E tendo aí o apoio do Ralf como esse primeiro volante. Então ele teria um meia para trabalhar, né? Apesar que o Jean Carlos ele aparece muito, ele joga livre, né? Ele precisa jogar livre. O Jean Carlos tem que jogar livre, né? Ele não guarda a posição, ele tem que jogar livre. E no ataque eu escalaria o Luiz Felipe, escalaria o Léo Passos e o Júnior Carpina, se puder jogar. Eu poderia escalar, eu colocaria esse time em campo. Essa é uma opinião minha. Até o Neilton também, né? Que chegou agora há pouco. Acho que é Neilton o nome dele. Neilton. Então poderia ser dessa forma, né? Mas enfim, é ele, né? A informação que eu tenho aqui, a provável escalação é Camutanga e Bruno Bispo, Braia e Ailton Silva, né? Que é o Ailton. O Ralf, Djavan ou Pedro Vitor, é uma interrogação. E Haldney mais próximo ali. Então nesse caso aqui o Haldney ele aparece como esse primeiro volante. Djavan numa ponta, Luiz Felipe na outra e posicionado ali no meio, né, na grande área, tem Amarildo ou Léo Passos. Aí fica a interrogação. Essa é a provável escalação do time do Roberto Fernandes, que vai enfrentar um jogo difícil logo mais contra o time do CSA. Jogo é difícil, acontece às 9h30 da noite, nos Aflitos, né, presença de um público bom, acredito que vai ser um público bom. O horário também não favorece, né, esses horários é horrível. 9h30 da noite, mas enfim, sempre existiu, vai existir, né? Mas é um horário que não contribui muito, mas a torcida vai comprar a ideia e vai lá torcer pelo Náutico. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta bastante. E não esqueça também de ir no nosso Instagram, porque é o @canal MSTV. Um abraço e, olha, fortalece na visualização desse vídeo, porque você vai nos ajudar bastante, beleza? Um abraço e até qualquer hora. Fui!